Olá, meu querido povo de Matão. Hoje nós estamos iniciando aqui um espaço para fazer um bate-papo com entrevistados e conversar sobre os assuntos da nossa cidade. Obras, serviços, investimentos que são feitos em nossa cidade para transformar Matão num lugar cada vez melhor para se viver. E para começar esse nosso programa, eu estou recebendo aqui o nosso prefeito municipal, prefeito Cido Ferrari, que já está no seu segundo mandato, no primeiro ano aí do seu segundo mandato, né, Cido? E que está realizando grandes obras e grandes investimentos na nossa cidade. Prefeito, prazer recebê-lo aqui para participar do nosso programa e muito obrigado por ter aceitado esse convite. É eu que agradeço, Ademir, o seu convite, né? Estar aqui no dia de hoje, poder falar um pouco da nossa cidade, das nossas atividades, do nosso trabalho. E quero aproveitar o momento, cumprimentar você pelo seu trabalho na Câmara Municipal, os demais vereadores, né? Eu sei que você, como líder do governo, tem conduzido muito bem isso e dizer que a gente está muito otimista com aquilo que ocorre no nosso município nesse momento. Muito bom. E sabe que um dos assuntos, prefeito, vamos começar o nosso bate-papo aqui, falar de um assunto muito importante para a nossa cidade, que é a questão do PAC, que nós estamos chamando que é o Projeto de Ação Cultural. O senhor tem feito um investimento muito grande nesse sentido na nossa cidade e eu gostaria de conversar um pouco sobre esse assunto com você. Cultura. Legal, Ademir. Olha, na verdade, quando nós iniciamos o nosso governo, né, como você mesmo disse, o nosso segundo mandato, quando nós iniciamos lá em 2021, a gente tinha aquela obra parada lá do SEC, né, do teatro, enfim, e a gente sempre teve, já era uma proposta do ex-prefeito Adalto de dar continuidade. E eu estou muito feliz por a gente ter conseguido fazer uma daquelas partes, junto com vocês. Um grande investimento. Um grande investimento. Ficou bonito o SEC. Isso, foi um investimento no momento, né, com obra, com recurso próprio, né, recurso da educação, nós conseguimos fazer aquela parte e agora resta fazer o teatro. E aproveitando esse momento, dizer também, né, não só a você, a nossa população, que a gente está com todos os projetos. Aí nós terminamos um contrato que a gente tinha com a ONG Eucara, do nossos atividades culturais da cidade, e que agora a gente está com outro aí já armado para voltar, para iniciar de novo esses programas, que são aqueles, né, que você sabe, as danças, o pessoal que dá aula de viola, o pessoal que dá aula de crochê, enfim, várias atividades aí de cultura que nós estamos fazendo na nossa cidade, que estava parado nesse momento, que a gente já tem outras contratações aí para acontecer nos próximos dias. Sem dúvida. Inclusive o Pequeno Cidadão, né, que também faz parte desse projeto, é um projeto que integra várias modalidades culturais, ou seja, vários tipos de manifestação de cultura, dança, música, teatro, né? Então a gente tem essa diversidade de manifestações culturais na cidade e junto também tínhamos o Pequeno Cidadão, que o Pequeno Cidadão continua. Nós temos aí uma parceria com o Edo Mariani, que o senhor fez um novo contrato e ele está andando bem também. Na verdade, o Pequeno Cidadão ele não parou, né? Na verdade, quando terminou aquele contrato, algumas atividades pararam. O Pequeno Cidadão não parou por a gente entender que era um programa de grande necessidade que tinha que dar continuidade. Portanto, a gente está muito otimista com isso também. Eu sou muito a favor de que a gente faça cultura nas ruas, né? Nas periferias da cidade. Descentralização, né? Descentralização. Nós fizemos lá no Jardim Alvorada um prédio onde pode ser atendido atividades da cultura, enfim, e a gente tem o SEC, né, como já foi dito no início da nossa conversa, também um prédio que dá para atender muita coisa ali de cultura, enfim, eu tenho uma particularidade comigo de que a partir daqui mais uns 2 meses a gente vai estar de novo com todas as atividades da cultura na rua e atendendo o povo da nossa cidade. É verdade, é importante, né, porque assim, além de você unificar a cidade nos movimentos culturais, você dá oportunidade para as pessoas se manifestarem, mas nós temos que aproveitar esses equipamentos, investimentos importantes que o senhor tem feito no seu mandato, então aproveitar o SEC, que foi concebido com essa história de no contraturno da escola, aproveitar as crianças, ela tem a aula no tempo regular e depois ela também tem a aula cultural, a dança, o teatro lá no SEC. E aí mais investimentos que o senhor fez, a Praça do Alvorada é um grande exemplo disso, nós temos o projeto
Pequeno Cidadão lá no Paraíso, tem um espaço importante. Nós temos os pontos de cultura nos bairros espalhados, Jardim Brasil, por exemplo, que foi uma reforma feita também pelo seu governo. Ou seja, a gente tem os espaços, basta dar oportunidade para a população agora. Exatamente. Nunca podemos esquecer que a cultura ela é um complemento da educação, né? E eu acho que essas atividades é fundamental para a gente ter, não só na Casa da Cultura, na cultura, mas também nas periferias da nossa cidade, haja visto que a gente tem vários pontos para isso. É verdade. E o prefeito tem um detalhe importante agora, que com tudo isso, nós temos ainda um sonho da cidade de Matão, que é o sonho da realização do teatro, né? E eu sei que você está trabalhando nesse sentido, você está mexendo nos pauzinhos, como se diz aí no popular, para que a gente possa ter essa conquista. Fala um pouco para a gente sobre isso. O teatro, né, como lá existia a parte do SEC, né, que já era esse conjunto, que nós fizemos aquela parte, além disso, não só de fazer aquela parte, né, que já era uma estrutura que estava iniciada, mas ficou. Quem passa lá vai ver que tem uma outra estrutura lá com algumas vigas de concreto, que é aquela parte do teatro, né? E por sinal, como nós fizemos o projeto, né, o vereador acompanhou isso e sabe da beleza que é aquele prédio, eu sempre tive essa ansiedade de dar continuidade nisso por saber não só da beleza que é, mas também da importância que é uma construção dessa para o município, como o município de Matão. Portanto, a gente está trabalhando bastante isso, né? É um prédio importantíssimo para atender aí em torno de 500 pessoas, um lugar onde a gente pode ter muitas atividades que fica aí na memória de muita gente da cidade. Portanto, vereador, a gente está trabalhando, Demir de Souza, a gente está trabalhando essa questão para que a gente possa dar continuidade nisso e quem sabe ainda nesse governo, eu tenho muita confiança nisso, a gente possa entregar esse prédio também do teatro para a nossa população. Não, se Deus quiser vai dar certo. Eu tenho acompanhado o trabalho do prefeito Cido, toda a equipe do Departamento de Cultura, agora a chegada do Danilo e do Anderson, dois companheiros importantes que vão dar também a contribuição deles. Tenho certeza que a gente vai avançar e essa vai ser uma conquista que nós vamos conseguir. E o teatro, além de ser um espaço e um sonho da cidade, porque você consegue dar aos nossos artistas, aos nossos professores, espaço para eles poderem desenvolver as suas atividades, é um espaço que gera emprego, né? Porque também cultura também é geração de emprego. Você tem aí os artistas, você tem toda uma estrutura que funciona, você tem som, você tem iluminação, tem que contratar profissionais para que esses espetáculos sejam feitos. Portanto, é cultura, é educação, é geração de emprego, é geração de renda para a nossa cidade. É uma conquista muito importante, eu não tenho dúvida. Prefeito, tem um outro assunto que eu acho que é muito importante também da nossa cidade. Nós sabemos que o senhor, o seu governo, trabalhou muito no primeiro mandato, principalmente, né? Nós estamos agora no primeiro ano do segundo mandato, mas eu acho que um investimento importante, que era um compromisso vosso, do nosso governo, né? Que foi a questão da iluminação de LED da nossa cidade. Então, avançou muito esse projeto, fez iluminação na cidade, agora tem outros pontos e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto e que a gente encerrasse esse assunto, porque nós temos ainda um avanço para dar agora, que é a chamada usina fotovoltaica. Quer dizer, primeiro os investimentos, mas agora vem aí um novo investimento que vai também gerar mais economia para a nossa cidade. Olha, vereador, muito importante, eu acho que esse projeto para Matão. Quando nós iniciamos o nosso governo lá em 2021, que a gente tinha isso como uma das bandeiras dos nossos planos, né, de governo, qual era a avaliação? A gente sabe que eu tenho, como eu trabalhei isso e tenho na minha casa, além da fotovoltaica, que é aquelas placas que geram energia elétrica, eu também, antes disso, fiz a troca de lâmpada, né, dessas lâmpadas antigas por lâmpadas de LED. E eu percebi a economia que isso gera. Portanto, eu imagino, se na minha casa eu tive a oportunidade de perceber isso, que são lá 10, 15 bicos de luz, imagino numa cidade que são em torno de 12, 13 mil bicos de luz. Portanto, eu tenho certeza, eu tinha a avaliação e a certeza de que esse era um dos principais projetos. Fazendo isso, né, como o vereador mesmo presenciou, você viu a economia que isso gerou, né, para a população.
Hoje, eu posso dizer que o departamento de elétrica da nossa cidade, ele não tem dificuldade financeira por conta disso. Sendo que a gente está vivendo um momento difícil, quase todos os municípios têm dificuldade financeira, em quase todos os segmentos, né? A gente também tem, mas nesse segmento a gente não tem, por conta dessa tacada certa, posso dizer assim, que é a troca de lâmpada de sódio pela de LED. Prefeito, você me permite fazer um gancho nessa conversa que eu acho que é importante. A população paga a taxa de iluminação pública. Isso. Eu vejo isso como muito importante. Você vê assim, ó, a população, neste caso, pagando a taxa de iluminação pública, ela está recebendo o retorno do poder público. Isso é importante, né? Porque, às vezes, as pessoas, ao falar de pagar um imposto ou uma taxa, ela acha ruim. Por quê? Porque, no senso comum, o dinheiro desaparece e você não vê o investimento. Nesse caso da taxa de iluminação pública, está evidente o que foi feito. Isso. É verdade também, nós precisamos ressaltar que nós tivemos aqui uma participação importante do governo do Estado de São Paulo, foi um empréstimo feito pela Prefeitura de Matão, que está pagando, mas depois a taxa de iluminação pública, ela está possibilitando não só a troca da iluminação da cidade, né, prefeito? O senhor fez outros investimentos. Vamos falar sobre esses outros investimentos na iluminação. Quando nós tivemos a ajuda do governo do Estado de São Paulo pelo Desenvolve São Paulo, né, nós avaliamos que ia ter um gasto. Nós acabamos, através da licitação, ter um gasto um pouco menor de toda a iluminação da cidade. Porém, além da gente ter tido um pouco de sobra, nós tivemos também a economia. Hoje, só com a economia, a gente paga, né, o financiamento e sobra para a gente poder fazer outros investimentos. Para você ter uma ideia, hoje mesmo, se você passar no final da Avenida Baldan, tem ali uma rotatória, aquela rotatória em frente ao amarelinho ali, no posto Imperador, tem um triângulo ali, a gente está iluminando ali. Quase todos os pontos da cidade onde tinha algum ponto escuro, a gente está iluminando. Por conta de quê? A gente tem condições de fazer isso por conta da sobra de recursos, né, que é da própria população. Ou seja, a gente fica muito feliz de saber que a população está pagando e que o governo está fazendo seu investimento para atender a própria população. O prefeito, e tem os campos de futebol, as praças também? Exatamente. Nós fizemos investimentos em vários pontos da cidade, quase todos os segmentos, né, por intermédio do recurso de energia elétrica. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma grande tacada. Mas quando você estava fazendo esse comentário, você comentou também sobre a captação de energia através de uma usina fotovoltaica, né, aquela energia solar, que a gente pode ainda mais reduzir gastos com energia. Ou seja, essa também foi uma outra coisa que eu tenho conhecimento por conta de que eu fiz na minha casa. Eu pagava, um exemplo, por ser uma residência lá, R$400 de energia. Com a instalação dessa usina, hoje eu pago em torno de R$100, R$150 de energia. Então, dá uma redução aí em torno de mais de 70% de economia. Portanto, a gente quer fazer isso também para atender a nossa prefeitura. A gente tem um projeto de que a gente vai precisar de muita energia para o nosso município. Por conta das escolas, né? A gente precisa climatizar as escolas, a gente precisa climatizar as creches da nossa cidade, a gente precisa fazer bastante investimento em equipamentos que consomem bastante energia elétrica. Portanto, a gente está planejando aí e já está bem adiantado, viu, vereador? Uma dessas usinas, eu quero até aproveitar e esclarecer aqui isso para você, para a nossa população. Fique à vontade, prefeito. Que nós tínhamos um projeto de estar fazendo essa usina num lugar só. Ou seja, a gente queria fazer essa usina lá no bairro Vila Verde, onde tinha um espaço lá de mais de 30 mil metros quadrados de terra, onde era o suficiente para fazer. Mas por conta do projeto e por conta da indicação da CPFL, nós precisamos dividir esse projeto em 3. Ou seja, 1/3 só daquilo que a gente necessita de energia pode ser feito lá. E as outras 2, vamos dizer, 3 partes, uma em cada canto da cidade para distribuir essa energia. Portanto, aquele projeto ele já está pronto, ele está hoje no jurídico, esperando aí um parecer para que a gente possa fazer a licitação a partir da semana que vem ou dos próximos 10 dias, e tem os outros 2 que estão em andamento aí, em avaliação dos engenheiros, onde fica melhor, bem instalado esse projeto. Mas, com certeza, a Prefeitura tem esse projeto, além de tudo que nós já fizemos,
para reduzir gastos com energia, a gente tem também essa proposta de estar fazendo uma usina de captação de energia elétrica para atender toda a prefeitura. O prefeito, sabe que lá na Câmara Municipal, eu como vereador, eu tenho falado muito, eu tenho repetido muitas vezes. Primeiro, falar que eu tenho orgulho de ser líder do seu governo lá na Câmara. A gente tem acompanhado todo esse trabalho. E eu sempre falo, essa questão da sustentabilidade, vocês estão acompanhando aí na fala do prefeito, nós estamos caminhando para a sustentabilidade em energia elétrica. Né? Primeiro nós iluminamos toda a cidade, depois iluminou os campos de futebol, iluminou as praças e agora vai construir uma usina onde a gente vai gerar a nossa própria energia. Ou seja, é a cidade do futuro, é a chamada cidade inteligente, né? Quer dizer, nós criamos os recursos com os nossos próprios recursos. E sabe que isso é importante, eu tenho falado, é um orgulho para Matão, a gente não pode permitir que pessoas falem mal de Matão. Você vê, nós temos 100% de asfalto, prefeito, na nossa cidade. Tanto é que os investimentos agora são no recapeamento, né? Você tem um asfalto antigo, dos bairros mais antigos, estamos fazendo recapeamento. Mas temos 100% de asfalto. Temos 100% de água tratada, encanada e que chega na casa das pessoas. Temos 100% de iluminação LED. Né? Então, essa sustentabilidade é a cidade do futuro. Né? É a preservação do meio ambiente, é ganhar recurso e gerar recurso com os próprios bens que nós temos. E temos também ainda, não podemos esquecer, que Matão também tem 100% do esgoto tratado. Ou seja, a gente está caminhando para a sustentabilidade. Então, esse tipo de investimento é muito importante. Matão está de parabéns, o senhor está de parabéns. E isso é uma história construída por todo mundo que passou. Cada um construiu um degrauzinho nessa história para que Matão chegasse. Então, via a usina fotovoltaica agora, ela é muito importante também. E outro assunto, né, prefeito, que a gente continua falando sobre essa questão da sustentabilidade e que eu sei que o senhor está trabalhando nesse sentido, toda a equipe de governo está empenhada, que é para resolver também um problema muito antigo da nossa cidade e que também caminha nessa ideia da preservação do meio ambiente, da cidade do futuro, né? Que é a questão dos resíduos da construção civil. Esse é um desafio enorme que todos os municípios brasileiros têm. A gente sabe que é uma dificuldade danada, o que nós vamos fazer com esse material. Então você tem aí uma gama de atividades e de iniciativas que podem acontecer. Primeiro, cuidar do meio ambiente. Segundo, do lixo achar recurso. Né? Se você for lá naquele lixo do resíduo da construção civil, você consegue separar madeira, você consegue separar papel, você consegue separar plástico, você consegue separar gesso. Ou seja, então você consegue também do lixo produzir recursos. Além do que, aproveitar o material, reciclar o material, você consegue fazer tijolo, você consegue fazer guia, ou seja, você constrói materiais, agrega materiais para fazer investimento na própria cidade, né, prefeito? E eu sei que você está trabalhando muito nesse sentido para resolver aquela questão lá do Jardim Paraíso, que é um grande problema que a cidade tem, mas eu sei que o senhor já comprou a área e aí eu queria que o senhor falasse um pouco das expectativas desse projeto para a nossa cidade. Pois é, vereador. Quando eu iniciei, né, em 2021, junto com vocês, junto com a minha equipe, que eu cumprimento e admiro muito, a gente já percebeu que realmente, né, vai de encontro com aquilo que você disse, um grande problema. Era um grande problema por conta da quantidade de resíduo de material de construção e outros que saem da cidade todos os dias. Eu acredito, sem dúvida nenhuma, que em torno de mais de 5 caminhões carregados todo dia saem da cidade entre madeira, entre papel, entre plástico e entre resíduo de material de construção. E a gente sabe da necessidade que cada município tem de cuidar disso, até porque é lei. Né? A gente teve aí durante um tempo a justiça no nosso pé, no calcanhar, para cuidar disso. Né? Eu tive muito preocupado no início do governo por conta da dificuldade de achar um caminho, um início para poder estar cuidando disso. E hoje, vereador, eu estou muito satisfeito, posso dizer a você, dizer a toda a população, porque a gente ainda não está cuidando disso conforme se deve, por conta da burocracia, por conta das dificuldades que é cuidar desse negócio. Mas eu tenho certeza absoluta que a gente achou o caminho. Né? Hoje a gente tem
uma área, né, que nós adquirimos, a prefeitura adquiriu, 72 mil metros, ou seja, 3 alqueires de terra num lugar apropriado para cuidar disso, e eu tenho certeza que a partir daí, agora é o dia a dia, né? A gente vai errando, acertando, mas eu tenho certeza absoluta que a curto prazo aí, agora, a gente vai estar cuidando disso da forma como você mesmo disse. Eu acho isso importantíssimo para a gente poder cuidar não só do material de construção, mas também procurar alguma forma de ter alguma renda com isso, de que isso seja útil para alguma coisa. Por quê? É um material que a gente sabe que ele existe, que ele precisa ser tratado e precisa ser devolvido para a natureza. E tem aqueles outros materiais que são os restos, né? A gente até costuma falar que tem um caminhão de cata-treco, né, na cidade, que é os outros materiais. E esse também sempre tem um destino. A gente tem as nossas cooperativas de reciclagem, a gente tem pessoas que vivem disso, independente de ser cooperativa ou não. A gente vai dar um jeito de estar alinhando com esse povo da cidade para que a gente possa cuidar disso da melhor forma possível. Eu, particularmente, entendo que a gente está no caminho certo, é preciso que o município tenha um espaço para isso, e hoje a gente tem esse espaço para isso. Eu tenho visto que é um problema de todos os municípios, não é só do nosso município de Matão. Alguns estão um pouquinho mais adiantados do que a gente, mas a grande maioria, eu posso dizer a você, que ainda vive uma situação mais difícil do que a nossa. Mas eu estou muito otimista e acredito que a gente vai conseguir cuidar disso o mais rápido possível. Sem dúvida, prefeito. Olha, parabéns pelo trabalho, eu acho que é esse o caminho mesmo. A gente tem que continuar trabalhando muito. E o importante para dizer para a nossa população é que a gente busca essa sustentabilidade, a gente busca encaminhar os projetos da forma como eles são, e alguns são caros. Implantar uma usina dessa, por exemplo, né, prefeito? São mais de 6 milhões de investimentos. Ou seja, o município sozinho também não tem condição. Aliás, isso nos dá a oportunidade do senhor poder falar um pouco sobre as parcerias, né? A gente tem que estar, assim, ó, a parceria, por exemplo, com o governo federal. Nós estamos alinhados com o presidente Lula tem ajudado a cidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque isso é importante, né, prefeito? Essa ajuda, seja do presidente, seja do governador, seja dos deputados que acabam com uma emenda aqui, uma emenda ali, ajudando a cidade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo também. Sem dúvida nenhuma. Nós precisamos muito, né, do governo do estado, nós precisamos muito do governo federal. O governo federal tem nos atendido muito, né? Para você ter uma ideia, hoje a gente já tem para gastar, vamos dizer, naqueles projetos que a gente tem, principalmente na questão do PAC, que o governo tem contribuído em algumas necessidades que a gente tem de construir uma escola, de construir uma creche, de construir uma rua, de construir um posto de saúde, enfim, tudo aquilo que a gente tem buscado no governo federal durante a primeira gestão, a gente está usufruindo disso agora. Eu tenho uma esperança muito grande, né? Como você mesmo tem acompanhado e me ajudado muito nisso, na questão desse projeto da usina de reciclagem de material de construção, eu tenho muita confiança que a gente possa, sim, ter uma ajuda grande do governo federal para estar nos ajudando no sentido de estar cuidando disso daí. Uma coisa que você disse, vereador, no início da nossa conversa aqui, é que a gente tem que pensar para o futuro. Eu acho que um bom administrador, uma boa gestão é aquela que pensa no dia de amanhã, né? E eu fiquei muito feliz no começo do meu governo, quando nós pensamos em fazer um projeto, por exemplo, né? Um exemplo que eu vou citar aqui. Nós precisamos fazer um projeto para fazer a segunda pista da Avenida Marquesan, e que quando eu fui lá, o prefeito que nos antecedeu já tinha feito a compra da área, ou seja, a permuta da área, né? Que ele foi fazer um lado, ele já fez o outro. Quer dizer, pensou no futuro. Ele podia fazer a parte dele e falar, isso aqui não é eu que vou fazer, o outro que for fazer que se lasque, né? Na verdade, não foi isso que ocorreu. Então, parabéns ao Adalto, nosso saudoso prefeito Adalto, que pensou no dia de amanhã. Então, eu acho assim, a gente tem que fazer as coisas sempre pensando no futuro. A gente sabe que cada um tem seu tempo, né? Eu vou ter o meu, cada um que passou teve o dele, os próximos vão ter o tempo deles, mas que deixa a cidade preparada, que deixa os projetos prontos para o próximo prefeito que vier. E essa questão do lixo de reciclagem de material de construção e outros,
eu tenho certeza que quem vai mais ganhar com isso vai ser um próximo governo, porque a burocracia é grande, o trabalho é muito, e eu tenho certeza que nessa gestão a gente vai deixar isso pronto. Para a próxima gestão, eu tenho certeza que o prefeito vai ter o mínimo de dificuldade para dar continuidade nesse projeto. O prefeito, o senhor tem razão, isso é um debate importante, né, para a nossa população acompanhar. O anel viário, falar de futuro de Matão, o anel viário, ele representa sem dúvida nenhuma o que há de mais importante de desenvolvimento na nossa cidade. Você veja que o anel viário, ele foi introduzido no nosso plano diretor lá no ano de 1969. Né? E ele não está pronto ainda falta alguns trechos para serem construídos. O que o prefeito Cido está falando é verdade. Quando o Adalto fez a primeira pista ligando a Marquesan e a Baldan até o Jardim Santa Rosa, já adquiriu a área. A área lá do Caju, entre o Caju e a linha do trem, também já é do município. Foi feita a desapropriação. Exatamente. Já a Avenida Trolés subindo para o Bosque, ainda falta a desapropriação. Mas você vê que são investimentos importantes e a gente precisa trabalhar com essa perspectiva, né, prefeito? Com a perspectiva de terminar o anel viário, que é uma obra importante, além de gerar emprego, gerar renda, mas ela também precisa, os administradores, eles não podem trabalhar essa lógica. O prefeito Cido tem razão. Eu vou fazer só aquilo que está no meu alcance, no meu governo, e não vou pensar no futuro. Se a gente pensar assim, a gente apequena o debate, a gente não pensa no futuro da cidade. Quer dizer assim, a história da cidade ela é construída com a participação do Ademir, com a participação do prefeito Cido, com a participação de todos os vereadores, das nossas empresas, dos nossos trabalhadores. A gente se unindo e fazendo esse debate, nós vamos preparando a cidade para o futuro. Isso é muito importante para a nossa cidade. Sem dúvida. Para vocês terem uma ideia, às vezes ocorre da gente precisar fazer uma obra num bairro que às vezes faltou a avaliação correta na época que se formou aquele bairro. Haja visto várias casas nos bairros da cidade que muitas vezes tem enchente, né? Por conta de que naquele momento não foi feita uma boa avaliação para que aquela obra fosse feita de forma adequada, para que isso não acontecesse para o futuro. Muitas vezes ocorre também do asfalto ser ruim, né? As calçadas, as guias. A gente tem bairros aí que com pouco tempo de vida já precisa fazer seus recap, já precisa cuidar do asfalto. Portanto, eu acho que tudo aquilo que for ser feito tem que pensar no dia de hoje e no dia de amanhã, para que aqueles que vier, né, governar, vier fazer sua gestão para o futuro, tenha aí uma cidade já preparada para que ele possa ter um trabalho mais tranquilo e com certeza fazer aí seus investimentos melhor, porque não é preciso corrigir erros do passado. Prefeito, é uma pena que o nosso tempo é curto, né? Nós estamos aqui encerrando esse primeiro bate-papo que estamos fazendo. A ideia do nosso espaço aqui é exatamente essa, é discutir a Matão do futuro. Então eu queria te agradecer por ter participado aqui conosco. Eu que agradeço, Ademir, a oportunidade que eu estou tendo aqui no dia de hoje, até porque essas coisas para mim é um ensinamento, né? A gente vai fazendo a discussão, vai surgindo ideias, normalmente quando a gente conversa surge algumas propostas interessantes para o município, portanto é eu que agradeço esse momento, quero agradecer você, quero agradecer todos aqueles que vão acompanhar esse vídeo, porque eu acho muito interessante fazer essa conversa com a nossa população e eu tenho certeza que quando a gente anda pela cidade, as pessoas fazem perguntas, as pessoas fazem propostas, é através das nossas ideias. Muito obrigado, Ademir. Obrigado, prefeito, pela oportunidade. Obrigado por ter participado. E você que está nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho. Pode participar também se você quiser enviar sugestões para o nosso programa. A ideia é essa, debater a nossa cidade, debater o futuro de Matão. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua participação e pode contar comigo. Mande as suas sugestões, mande as suas perguntas, sugira temas que a gente possa construir aqui e bater papo aqui no nosso programa. Um grande abraço a todos, vamos juntos construir o futuro de Matão.